Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 13 e como podem ver aqui, continuamos a estudar física nuclear. Na aula passada foi nossa segunda aula sobre física nuclear, estávamos a estudar sobre fissão e fusão nuclear. Hoje nós vamos falar sobre defeito de massa e sobre energia de ligação nuclear. Para começar, nós vamos definir esses dois conceitos. O que é energia de ligação nuclear? É a energia necessária se nós quiséssemos separar os componentes de um núcleo, que são os nucleões. Já sabemos até este nível que os componentes do núcleo são protões e neutrões. O nome sugere a ser a energia necessária para nós formarmos, né? Para conectarmos os protões e os neutrões e formarmos um núcleo. Mas nós geralmente, ou melhor, não nós, mas esta equação ou esta energia é utilizada em reações nucleares para a separação de nucleões. Quando eu falo nucleões, estou a falar de partículas que ficam no núcleo, especificamente neutrões e protões. Ok. Esta energia já foi derivada, já sabemos como é que se calcula pela equação de Einstein, que é energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Não vou escrever aqui o valor da velocidade da luz, porque nas aulas anteriores eu já dei. Então, nesta equação, a energia encontra-se no Sistema Internacional de Unidades, que é Joule, e a massa também no Sistema Internacional, que é quilogramas. Mas existe uma outra fórmula que utiliza defeito de massa e que a energia é dada em mega eletrovolts e o defeito de massa está em unidades da massa atômica. Então vamos lá entender o que é isso de defeito de massa. Defeito de massa é a massa que foi perdida quando o núcleo foi formado. O que isso significa? Lembra que eu falei há pouco tempo de separarmos as partículas que ficam dentro de um núcleo. Quando nós fazemos esta separação, esperamos que a massa das partículas individualmente, se a gente somar, seja igual à massa do antigo núcleo que acabamos de separar, mas isso não é verdade. O núcleo geralmente tem uma massa relativamente menor à massa das suas partículas de forma individual. Porque quando o núcleo foi formado, houve uma coisa que se chamou defeito de massa, que é perda de massa. As quantidades são minúsculas, mas já existem. Quando o núcleo forma-se, a massa dos componentes de forma individual não vai ser igual à massa do núcleo formado. Então, isso aqui é defeito de massa. E ele é calculado como sendo essa diferença. A massa dos protões mais dos neutrões menos a massa do núcleo formado. Mas nós usamos muito mais o defeito de massa em reações nucleares. E em reações nucleares, o defeito de massa é calculado como sendo a massa dos reagentes na reação menos a massa dos produtos. Tanto faz, na verdade. Se vocês encontrarem um número negativo, por exemplo, é porque a massa dos reagentes é menor que a dos produtos. Então, vocês estão precisando do módulo. Não importa qual é que é menos qual, porque nós precisamos já de um valor positivo. Então, esse defeito de massa também vai ser utilizado para calcular a energia de ligação nuclear, que vai ser 931,5 vezes ΔM. Algumas literaturas no vosso nível dizem 931 apenas, se é 1,5, não faz mal. Então, daqui, a única coisa que nós precisamos fazer é ver alguns exemplos. E mais nada. Então, vamos resolver alguns exercícios para praticar. Temos este exercício, diz o seguinte. Quando o lítio é bombardeado por deutrões, a gente põe entre parênteses que deutrões são núcleos de deutério. Produzem-se duas partículas alfa. E dão aqui os dados das massas de cada uma das partículas envolvidas na reação. Pedem para calcular o defeito de massa que ocorre durante a reação. Não é necessário formar a equação para nós fazermos isso. Escrever a equação vai dar uma melhor percepção, mas é só escrever em lítio mais deutério, vai formar duas partículas de hélio. O que nós mesmo precisamos é calcular o defeito de massa conforme aprendemos agora. O que é? Defeito de massa é igual ao módulo, lembra que eu disse para pôr módulo, da massa dos reagentes menos a massa dos produtos. Quem quiser pôr massa dos produtos menos dos reagentes, está livre. Então, defeito de massa vai ser igual massa dos reagentes. Os reagentes quais são? Lítio e deutério. Então, vai ser 6,01513 mais deutério é 2,01410. Isto aqui são reagentes. Você vai dizer, mas é massa dos reagentes menos produtos. Sim, somamos os reagentes menos
Os produtos são duas partículas de hélio. Então é só somar as massas das duas partículas. Até alguém pode dizer logo 4,00260 vezes 2. Mas para eu não vos confundir, hei de colocar aqui. Mas, já que são duas partículas de hélio, então estes aqui são os produtos. 4,00260. Então, este aqui é o defeito de massa, módulo. O defeito de massa vai ser igual à soma deste aqui. É importante vocês não arredondarem a dois algarismos significativos, como temos feito nos outros exercícios, porque aqui as casas decimais importam, uma vez que a diferença, o defeito de massa é muito pequena. A diferença é muito pequena. Então, não vamos arredondar nada. O valor que vocês vão encontrar desta soma, ele tem que ser mantido conforme vocês vão encontrar na vossa calculadora. Então, a soma desses dois aqui vai dar este número aqui, que estou a escrever, menos a soma desses dois aqui vai dar este número aqui. Vocês estão a ver como são quase iguais. A diferença é minúscula, mas esta diferença minúscula é importante. Então, módulo. Então, esta diferença vai dar 0,02441 unidades da massa atômica. Não esquecer disso. Ao longo da resolução, até poder não colocar, mas no fim da resolução é importante vocês colocarem isso aqui. O segundo exemplo diz o seguinte: dada a seguinte reação nuclear, esta reação aqui, temos os dados, são as massas, né? Massa do deutério, massa do hélio, e nós já sabemos que o núcleo de deutério é este aqui, o núcleo de hélio é este. Diz assim: a reação é de fusão ou de fissão nuclear, e nós vamos ter que justificar a nossa resposta. Nós já aprendemos nas nossas aulas anteriores que a fissão nuclear é a combinação, não, é quando um núcleo grande é bombardeado por nêutrons e ele desfaz-se em núcleos pequenos. E a fusão nuclear é a combinação de dois núcleos pequenos para formarem um núcleo grande. Então, neste caso, o que está a acontecer? Dois núcleos pequenos estão a juntar-se e estão a formar um núcleo grande. Então, é um processo de fusão nuclear. Esta é a resposta. Depois dizem, o que representa a letra Q nesta reação aqui? É a que se deve o seu surgimento. Nós já explicamos que as reações de fusão nuclear libertam grandes quantidades de energia. E hoje aprendemos sobre energia de ligação nuclear. Então, esta letra aqui representa a energia, e essa energia surge por causa da perda de massa que acontece durante a fusão nuclear. Então, é por causa do efeito de massa. Calcular o valor desta grandeza, que era a energia. Nós já sabemos que energia, isto aqui é a linha C já. Energia é igual a 931 vezes defeito de massa. Ah, mas professora, como é que nós sabemos que não vamos usar aquela equação de Einstein de massa, velocidade da luz ao quadrado? Porque os dados já estão a mostrar aqui que nós vamos ter defeito de massa. Então, nós vamos calcular a energia com esta fórmula, simples assim. Então, precisamos do defeito de massa, não é? Defeito de massa é igual a massa dos reagentes menos massa dos produtos. Quais são os reagentes aqui? Ah, não completamos esta reação aqui, então não sabemos todos os produtos. Já aprendemos também a completar. O que é que falta aqui? Falta uma partícula cuja massa seja 1 e o número atômico seja 0, para que a soma destes dois seja igual à soma destes dois. Então, esta partícula, naquela nossa tabela de partículas na aula 10, aprendemos que é o neutrão. Quem não assistiu é só voltar para os vídeos e assistir a aula 10. Então, agora sim, nós já podemos calcular a massa. Então, defeito de massa vai ser igual. Quais são os reagentes? Dois núcleos de deutério. Deutério está aqui. Massa 2,0141. Então, é só somar. Coisa aqui mesmo. 2,0141. Menos a massa dos produtos. Massa dos produtos é o quê? Hélio, está aqui. A massa de hélio. 3. Já está, sabemos que isso aqui está em unidades da massa atômica. 0,016. Mais a massa do neutrão, que está aqui. 1,0087. Lembrando, não arredondem. Então, defeito de massa vai ser igual. Agora só precisamos de fazer esses cálculos aqui. Esses dois aqui dá para fazer mentalmente.
é 4,0282. Menos, agora vamos tomar esse aqui. Vou dar uma pausinha aqui para fazer na calculadora, até porque não preciso de fazer mentalmente, mas se vocês puderem fazer, muito bom. Então, este aqui vai dar 4,0247. Então, quem tiver feito produtos menos reagentes não vai mudar nada, porque como estamos a trabalhar dentro do módulo, de qualquer forma, o valor vai ser positivo. Então, fazemos estes valores, esta diferença aqui dá 0. Estão a ver como este valor é muito pequeno. Se vocês tivessem arredondado, o defeito de massa seria 0. Seria como se a massa não tivesse sido perdida. 35 unidades da massa atômica. Mas este aqui não é o fim do nosso exercício. Pediram para achar este valor aqui, que é da energia. Então, agora nós só precisamos multiplicar 931 vezes o defeito de massa que encontramos já aqui, que é 0,0035. Então, fazendo esta multiplicação, vamos ter um valor em mega eletrovolts de 3,259 mega eletrovolts. Primeiro exemplo, que é basicamente a mesma coisa, nos é dada uma reação e temos aqui os dados das massas em unidades da massa atômica. Primeiro pedem para saber se é uma reação de fusão, de fissão ou de desintegração. Já aprendemos a distinguir essas três reações e esta aqui trata-se de uma reação de desintegração. Pode libertar de uma partícula alfa. Já aprendemos os três tipos de reação. Esta aqui está na aula 10. Justificar a tua resposta, vamos encontrar a resposta na aula 10, mas é basicamente porque emite uma partícula alfa. Depois, para completar a reação também, temos na aula 10 e 11, nós precisamos garantir que este valor seja igual à soma dos valores aqui. Então, aqui nós precisamos de 234 e aqui nós precisamos de 90. A linha B pedem para calcular a energia libertada durante a reação. Energia libertada durante a reação vai ser igual a 931 vezes defeito de massa. Precisamos calcular o defeito de massa. Defeito de massa, não se cansem de escrever a fórmula, porque é assim que o cérebro vai memorizar. Quanto mais repetirem, melhor ainda. Então, massa dos reagentes menos a massa dos produtos. Então, defeito de massa vai ser igual. Nos reagentes só temos urânio. Então, é 238,001, conforme apresentam aqui. 001. Não vai precisar adicionar com nada. Agora, nos produtos, sim, temos o tório e temos a partícula alfa. Então, vamos ter o quê? A massa do tório é 231,989 mais a massa do hélio. Nós sabemos que alfa, a partícula alfa é um átomo de hélio. Mais uma vez, quem não sabe, quem caiu no nosso canal e começou por esta aula, pode voltar para este tópico específico para assistir a aula 10 e a aula 11. Todos os conceitos básicos são dados nas aulas anteriores. Então, defeito de massa vai ser igual a 238,001 menos esta soma aqui. Desta vez fiz com antecedência para não precisar parar. Vai dar 236,00423. Então, esta diferença vai dar 1,99677 unidades da massa atômica. Depois vamos pegar aqui e já podemos calcular o que nos pediram, porque já temos defeito de massa. Vai ser 231 vezes o defeito de massa, que é 1,99677. Isto aqui vai ser 1858,99 mega eletrovolt. Por favor, verifiquem também com as vossas calculadoras para ver se vocês encontram os mesmos resultados, se não me equivoquei. Vamos para mais uma situação onde temos aqui: determine em joule, kilojoule e megajoule a energia produzida a partir da conversão de 1 miligrama de matéria. Quando é para nós usarmos esta equação, tá a ver como é que colocam um problema? Dão a quantidade da matéria que é para ser convertida em energia.
É isso aqui que estão. Então, energia vai ser igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, tudo no sistema internacional. Então, energia vai ser igual. O valor da massa está em miligramas. Se nós queremos trabalhar para ter joule, temos que trabalhar no sistema internacional. Isto aqui, vocês, é quinta classe. Como transformar de miligrama para quilograma. Mas como eu não quero assumir que toda a gente sabe, eu vou escrever aqui. Temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, nós estamos aqui. Para irmos para quilograma, fazemos o quê? São quantas vezes que nós temos que voltar? Dividimos por 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. 10 elevado a menos 6. Vamos lá contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 miligrama é 1 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas. Então, aqui tem que estar em quilograma. A velocidade da luz no sistema internacional é 3 vezes 10 elevado a 8. Como está ao quadrado, vamos colocar aqui. Então, energia vai ser igual a 1 é elemento neutro, não é preciso. 3 ao quadrado vai dar 9. Depois esse 10 elevado a menos 6 fica aqui. E o 10 elevado a 8 ao quadrado é 10 elevado a 16. Ainda não acabamos, agora vamos resolver esses dois aqui, que é só somar esses dois. Então, energia vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 10. Este aqui está em joules. Queremos colocar em kilojoule. Quilo é 10 elevado a 3. Lá na segunda aula nós temos isso aí. Então, o que nós precisamos aqui é, para que esteja em kilojoule, este 10, vamos lá separar ele em 10 elevado a 3, que é o tal do quilo, e 10 elevado ao restante, né, para dar 10, que é 10 elevado a 7. Então, este 10 elevado a 3 vai ser substituído pela letra K de quilo. Então, vamos ficar com 9 vezes 10 elevado a 7 quilojoules. É a energia em quilojoules e ainda precisamos em mega. Mega queremos 10 elevado a 7. Vamos fazer a mesma coisa. Pegamos este 10, separamos ele. Criamos o 10 elevado a 6 e depois ficamos com o restante. Então, vamos ficar com 9 vezes 10 elevado a 6, que é o mega que nós queremos. Para 10 falta 4. Vai ser 10 elevado a 4. Então, o 10 elevado a 6 vamos substituir por mega. Vamos ficar com 9 vezes 10 elevado a 4, que é o que sobrou, mega joule. E já resolvemos o nosso problema. Então, chegamos ao final da nossa aula. A aula de hoje foi muito longa, mas o bom é que foi longa com resolução de exercícios. Eu acho que é muito importante. Então, não se esqueça de partilhar a aula com os teus amigos, com os teus conhecidos, com os teus colegas, colocar like neste vídeo, comentar, partilhar muito nas tuas redes sociais e praticar. Podem deixar perguntas para mim no meu e-mail ou no meu Instagram, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E eu tenho trazido aulas numa frequência um pouco fora daquilo que eu gostaria, que é de 2 em 2 semanas, simplesmente porque eu não tenho tempo. Então, vamos trabalhando com isto, com o tempo que eu tenho, mas vou tentar melhorar. Os próximos conteúdos são de lei de declínio radioativo, termodinâmica, hidrodinâmica, ondas mecânicas e é tudo. O capítulo de termodinâmica vai demorar um pouco mais. Já fizemos mais que a metade dos conteúdos, então até a próxima. Espero que você esteja a gostar das minhas aulas.